Boa noite. Antes da história começar, eu preciso te fazer um aviso. O relato que você vai ouvir hoje é um dos mais perturbadores que já chegou até este canal. Então já deixa o like, se inscreve e apaga a luz, porque quanto mais essa história avança, mais difícil fica esquecer o que aconteceu naquela casa. E me conta aqui nos comentários. Você teria coragem de fazer qualquer coisa para salvar alguém que ama? Agora, fecha a porta do quarto, coloca os fones e tenta não olhar para o corredor enquanto escuta essa história. Porque depois de hoje, você nunca mais vai enxergar o silêncio da madrugada da mesma forma. Tudo começou no inverno de 2009. Eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Nem para a polícia, nem para os meus parentes, nem para a mulher com quem eu me casei anos depois. Porque toda vez que eu tento falar sobre aquela noite, eu começo a ouvir passos no corredor da minha casa. Passos lentos. Como se alguém estivesse andando descalço, parando exatamente na porta do meu quarto. E o pior é que eu sei quem faz aqueles passos. Meu irmão morreu há 15 anos, mas às vezes eu ainda escuto a respiração dele do outro lado da parede. Tudo começou no inverno de 2009, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Naquela época, eu tinha 17 anos e meu irmão caçula, Daniel, tinha apenas 9. Ele era o tipo de criança que sorria o tempo inteiro, mesmo quando faltava comida, mesmo quando a luz de casa era cortada, mesmo quando nossa mãe passava noites inteiras chorando escondida no banheiro. Daniel sorria, e talvez tenha sido exatamente isso que destruiu a cabeça da minha mãe quando ele ficou doente. No começo, parecia apenas uma gripe forte, febre, tosse, fraqueza. Mas os dias foram passando. E Daniel começou a piorar de uma maneira estranha. Muito estranha. Ele acordava no meio da madrugada, olhando fixamente para o teto, como se estivesse observando alguém. Às vezes, ele começava a conversar sozinho, baixinho, como se respondesse perguntas que ninguém fez. Minha mãe dizia que era febre, mas eu sabia que tinha algo errado. Porque uma noite, eu acordei com vozes vindo do quarto dele. E quando fui olhar, Daniel estava sentado na cama, encarando o canto escuro do quarto, sorrindo, enquanto sussurrava. Ela disse que ainda não chegou minha hora. Eu congelei, porque havia outra voz respondendo, uma voz de mulher, muito baixa, muito rouca, vindo do canto vazio do quarto. Na manhã seguinte, Daniel não lembrava de nada. Mas minha mãe lembrava, e foi naquele dia que ela tomou a pior decisão da vida dela. Ela começou a visitar uma mulher que morava afastada da cidade. O nome dela era Judite. As pessoas diziam que ela fazia simpatias, benzimentos, trabalhos espirituais, mas ninguém falava dela olhando nos olhos. Toda vez que alguém citava o nome daquela mulher, o clima mudava. Minha mãe começou a desaparecer durante as noites e voltava diferente, mais fria, mais cansada, mais nervosa, até que certa madrugada, eu acordei ouvindo barulho no quintal. Quando olhei pela janela, vi minha mãe ajoelhada na terra molhada, cercada por velas vermelhas, e Daniel estava lá, descalço, parado no meio do círculo, com os olhos fechados. A chuva caía forte, mas nenhuma vela apagava. Nenhuma. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. Então ouvi minha mãe chorando. Ela repetia: "Por favor, leva qualquer coisa, menos meu filho." Naquele instante, Daniel abriu os olhos e olhou direto para mim na janela. Mas não parecia ele. O sorriso, o jeito,
O olhar era como se outra pessoa estivesse dentro do corpo dele. Então ele levantou lentamente o braço e apontou para mim. Foi aí que todas as velas apagaram ao mesmo tempo e alguma coisa apareceu atrás da minha mãe. Uma sombra, alta, magra, comprida demais para ser humana. Eu tropecei para trás. E quando voltei para a janela, não havia mais ninguém no quintal. No dia seguinte, Daniel melhorou. A febre sumiu. A tosse desapareceu. Ele voltou a correr, a brincar, a sorrir. Minha mãe chorava de felicidade. Mas eu sentia medo, porque Daniel voltou diferente. Muito diferente. Ele começou a acordar exatamente às 3h33 da manhã. Todas as noites. E sempre fazia a mesma coisa. Ficava parado no corredor, olhando para o quarto da minha mãe. Sem piscar, sem falar, só olhando. Uma noite, eu tomei coragem e perguntei: Daniel, o que você está fazendo? E ele respondeu: ela fica atrás da mamãe quando ela dorme. Meu sangue gelou. Perguntei: quem? Então ele sorriu devagar e disse: a mulher sem rosto. Naquela noite, eu tranquei a porta do meu quarto. Pela primeira vez na vida, eu senti medo do meu próprio irmão. O corredor da casa era comprido, escuro, e o forro velho de madeira fazia estalos o tempo inteiro. Nossa casa era antiga, muito antiga. Daquelas casas do interior onde tudo parece úmido, as paredes descascando, o cheiro constante de mofo, o barulho do vento entrando pelas frestas, e naquela madrugada, o silêncio parecia vivo. Eu olhava para a fresta embaixo da porta, esperando ver os pés do Daniel passando pelo corredor. Mas o pior não era isso. O pior era o medo de não ver nada, porque alguma coisa dentro de mim dizia: se eu abrisse a porta, eu encontraria alguém parado ali, esperando. Não consegui dormir, e exatamente às 3h33, eu ouvi toque, toque, toque. 3 batidas lentas na madeira. Meu corpo inteiro travou. Então ouvi a voz do Daniel: ela quer entrar. Meu coração disparou. Eu fiquei imóvel na cama, sem coragem de responder. Então ele continuou: ela está atrás de você. Naquele instante, senti um vento gelado passando pelo meu pescoço, como se alguém tivesse acabado de atravessar meu quarto. Eu pulei da cama e acendi a luz. Não havia ninguém, mas o espelho do meu quarto estava coberto por marcas de mãos, como se alguém tivesse pressionado os dedos ali por dentro. Na manhã seguinte, minha mãe fingiu que nada estava acontecendo. Daniel estava sentado na cozinha tomando café, calmo demais, sorrindo sozinho. Minha mãe evitava olhar para mim, até que eu perdi a paciência. Perguntei: o que aquela mulher fez com ele? Ela largou a colher devagar e ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu: tem coisas que você nunca deve perguntar. Aquilo me revoltou. Eu comecei a gritar. Disse que Daniel não estava normal. Disse que tinha alguma coisa errada naquela casa. Mas minha mãe começou a chorar e falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Você não entende o que é ver um filho morrendo. Aquilo me calou, porque ela estava certa. Minha mãe já tinha perdido meu pai num acidente anos antes. Daniel era tudo para ela. Tudo. E talvez, por medo de perder o último filho, ela tenha aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Os dias passaram e as coisas começaram a piorar. Primeiro foram os animais. Galinhas apareciam mortas no quintal, sem sangue. O cachorro da vizinha desapareceu. Depois, os vizinhos começaram a comentar coisas estranhas sobre Daniel. Diziam que ele era visto parado na estrada durante a madrugada, sozinho, encarando o mato.
Uma mulher jurou ter visto Daniel conversando com alguém no cemitério da cidade. Mas quando ela se aproximou, não havia ninguém perto dele, só sombras entre os túmulos. Minha mãe começou a entrar em desespero. Ela tentava rezar, acendia velas, jogava água benta pela casa, mas parecia inútil, porque toda madrugada, às 3h33, algo acontecia, sempre. Uma noite, acordei ouvindo passos no telhado, passos pesados, lentos, como se alguém andasse descalço sobre as telhas molhadas. Pensei que fosse algum animal, até ouvir Daniel rindo no corredor. Uma risada baixa, fina, estranha. Eu saí do quarto e encontrei ele parado no fim do corredor, de costas para mim. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela televisão da sala. A sombra dele parecia longa demais. Então ele disse: "Ela está em cima da casa." Minha garganta secou. Perguntei: "Quem?" E ele respondeu: "A mulher sem rosto." Naquele instante, alguma coisa começou a arranhar o teto. Devagar, como unhas deslizando sobre madeira. Minha mãe saiu do quarto desesperada. Quando ouviu o barulho, começou a rezar imediatamente. Mas Daniel continuava sorrindo. Então a energia acabou. A casa inteira mergulhou na escuridão. E pela primeira vez, eu ouvi aquela voz claramente. A mesma voz rouca que ouvi no quarto do Daniel semanas antes, bem perto do meu ouvido. Ele pertence a mim agora. Eu corri. Corri até a cozinha procurando fósforos enquanto minha mãe gritava o nome de Deus pela casa. Mas Daniel começou a andar lentamente em direção à porta da frente, como se alguém estivesse chamando ele lá fora. Quando conseguimos acender uma vela, vimos a porta aberta e Daniel não estava mais lá. A chuva caía muito forte naquela madrugada. Eu e minha mãe saímos correndo pela estrada de terra procurando por ele. A lama chegava nos tornozelos. O vento parecia cortar a pele. E então, encontramos pegadas, pequenas, descalças, seguindo em direção ao velho casarão abandonado perto do rio. Todo mundo na cidade evitava aquele lugar. Diziam que uma família inteira tinha morrido lá décadas antes. Mas naquela noite, as luzes do casarão estavam acesas. Minha mãe começou a tremer. Ela segurou meu braço e sussurrou: "Ela trouxe ele para lá?" Perguntei: "Quem é ela?" E minha mãe finalmente confessou. Judite não tinha feito um benzimento. Ela tinha feito um pacto, um ritual antigo, segundo ela. Existia uma entidade que podia devolver pessoas à vida, desde que algo fosse entregue em troca. No começo, minha mãe recusou. Mas quando Daniel piorou, quando os médicos disseram que ele não sobreviveria, ela aceitou. E agora, alguma coisa tinha vindo buscar a cobrança. As portas do casarão estavam abertas. O cheiro lá dentro era horrível. Mofo, terra molhada, carne podre. A madeira do chão rangia a cada passo. E o silêncio. O silêncio parecia errado. Então ouvimos Daniel cantando. Uma música infantil, vindo do andar de cima. Minha mãe começou a chorar. Subimos as escadas lentamente, até encontrar uma porta entreaberta no fim do corredor. E o que vimos lá dentro destruiu minha vida para sempre. Daniel estava ajoelhado no chão, cercado por velas vermelhas. Mas ele não estava sozinho. Atrás dele, havia uma mulher extremamente alta, magra, coberta por um vestido preto rasgado. Os braços eram compridos demais, os dedos finos como galhos secos. E o rosto não tinha olhos, não tinha boca, não tinha nariz. Era apenas pele lisa, vazia, a mulher sem rosto. Então Daniel levantou devagar,
e apontou para minha mãe. E aquela coisa virou lentamente a cabeça na nossa direção. Minha mãe caiu de joelhos no corredor. Ela começou a rezar desesperadamente. Mas as palavras saíam embaralhadas, como se nem ela conseguisse mais pensar direito. A criatura continuava imóvel atrás do Daniel, alta, silenciosa, e então ela começou a andar. Um passo, lento, depois outro. Os pés dela arrastavam no chão de madeira, produzindo um som úmido, como carne molhada sendo puxada. Meu corpo inteiro travou. Daniel ainda apontava para nossa mãe, e então falou. Ela disse que chegou a hora de pagar. Minha mãe começou a gritar. Mandou eu correr, mandou eu sair daquela casa imediatamente. Mas eu não consegui, porque naquele instante, a criatura levantou lentamente um dos braços e todas as velas apagaram ao mesmo tempo. O quarto mergulhou numa escuridão absoluta. Então ouvimos Daniel chorando, um choro desesperado, infantil. Mãe, ela tá me machucando. Minha mãe correu na direção da voz e eu ouvi um barulho horrível, como ossos sendo quebrados. Depois, silêncio. Complete silêncio. Eu tentava enxergar alguma coisa, mas estava tudo escuro. Até que um relâmpago iluminou o quarto por uma fração de segundo. E naquela luz, eu vi. A criatura estava abraçada nas costas da minha mãe. Os braços longos enrolados no corpo dela, como uma cobra esmagando uma presa. E o rosto sem feições, encostado na cabeça dela. Minha mãe olhou diretamente para mim. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas. Então ela sussurrou. Corre. Foi a última vez que ouvi a voz dela. Porque no segundo seguinte, o pescoço dela virou de um jeito impossível. O som. Eu ainda escuto aquele som nos meus sonhos. Eu corri, desesperado. Caí na escada, machuquei o braço. Mas continuei correndo. Atrás de mim, eu ouvia Daniel gritando meu nome. Mas a voz dele parecia distante, errada. Como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo através da garganta dele. Quando alcancei a porta da frente do casarão, a chuva continuava caindo violentamente. Corri pela estrada sem olhar para trás, e mesmo com a tempestade, eu conseguia ouvir passos atrás de mim, passos rápidos, descalços, às vezes muito perto, às vezes bem longe, mas sempre me seguindo. Quando finalmente cheguei na cidade, desmaiei na frente da igreja. A polícia encontrou o casarão na manhã seguinte. Não havia ninguém lá, nem minha mãe, nem Daniel, nada. As velas tinham desaparecido. Os móveis estavam cobertos por poeira antiga. E o mais estranho, não havia marcas de chuva dentro da casa, como se ninguém tivesse estado lá naquela noite. A polícia acreditou que minha mãe tivesse fugido. Alguns disseram que ela enlouqueceu. Outros acreditavam que ela matou Daniel e depois se matou. Mas eu sabia a verdade. Eu sabia o que tinha visto. E durante muitos anos, tentei esquecer. Fui embora daquela cidade aos 19 anos. Mudei de estado. Comecei outra vida. Me casei. Nunca contei nada para minha esposa. Nunca. Porque toda vez que eu tentava falar sobre aquilo, coisas estranhas aconteciam. Luzes piscavam. Portas abriam sozinhas. E às 3h33 da manhã, eu sempre acordava ouvindo passos. Anos se passaram. E aos poucos, eu comecei a acreditar que talvez tudo tivesse acabado. Até o nascimento da minha filha. Clara nasceu numa madrugada chuvosa de novembro. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti felicidade de verdade. Ela tinha os olhos da minha mãe, o mesmo sorriso do Daniel. E talvez tenha sido exatamente por isso que aquilo voltou. Quando Clara completou 6 anos,
Ela começou a falar sobre uma mulher alta. No começo, eu ignorei. Crianças imaginam coisas, mas então ela começou a descrever detalhes impossíveis, detalhes que ninguém jamais contou para ela. Ela fica parada no corredor. Ela não tem rosto. Ela fica olhando você dormir. Meu sangue congelou. Perguntei onde ela tinha visto aquela mulher. E Clara respondeu: o tio Daniel mostrou ela para mim. Naquela noite, eu quase vomitei de medo. Porque minha filha nunca tinha visto uma foto do Daniel. Nunca. Comecei a dormir com as luzes acesas. Verificava portas, janelas, o corredor. Mas não adiantava. As coisas pioravam a cada dia. Clara começou a acordar exatamente às 3h33 da manhã. Ficava parada ao lado da minha cama, olhando fixamente para mim, do mesmo jeito que Daniel fazia, uma madrugada. Acordei com ela sussurrando: papai. Quando abri os olhos, Clara estava parada no canto do quarto. Mas havia outra sombra atrás dela. Alta, comprida, imóvel. Meu coração disparou. Acendi a luz imediatamente e não havia nada. Clara parecia confusa. Então perguntou: por que você tem medo dela? Na manhã seguinte, decidi voltar para minha cidade depois de 15 anos. Eu precisava entender o que realmente aconteceu naquela noite. Precisava acabar com aquilo antes que minha filha fosse levada também. A cidade parecia menor, mas morta. As ruas vazias, as casas antigas, o mesmo cheiro de chuva e terra molhada. Algumas pessoas ainda me reconheceram, mas quando mencionei o nome da Judite, o clima mudou imediatamente. Uma senhora me contou que Judite morreu poucos meses depois do desaparecimento da minha mãe. Disseram que encontraram ela dentro da própria casa, sem os olhos, sem as unhas, e com símbolos estranhos desenhados nas paredes. Antes de morrer, ela repetia apenas uma frase. Ela quer a família inteira. Naquele instante, eu soube que aquilo nunca terminou. Aquilo apenas esperou. E agora, tinha voltado para buscar o restante. Eu passei a noite inteira dentro da antiga casa da minha mãe, sozinho. A casa estava abandonada havia anos, mas ainda parecia viva. O piso continuava rangendo. As paredes ainda carregavam manchas de umidade. E o cheiro, aquele cheiro de mofo e vela queimada, ainda estava lá, como se o tempo tivesse parado naquela madrugada. Clara e minha esposa ficaram num hotel no centro da cidade. Eu não queria trazer minha filha para perto daquele lugar. Não ainda. Enquanto caminhava pelos cômodos escuros, cada canto despertava uma lembrança. A cozinha onde minha mãe chorava escondida. O corredor onde Daniel ficava parado durante as madrugadas. O quarto. O maldito quarto. A porta ainda estava lá. Velha, descascada, torta. Meu coração começou a bater mais forte quando empurrei ela lentamente. O quarto estava vazio, mas havia marcas no piso. Círculos escuros desenhados na madeira, como queimaduras antigas. E então eu vi. Na parede ao lado da janela, havia palavras riscadas com algo preto. Ela nunca devolve. Meu corpo inteiro arrepiou, porque aquela frase não estava ali antes. Eu tinha certeza. A chuva começou perto da meia-noite. Os trovões faziam a casa inteira tremer. Eu estava sentado na sala com uma lanterna, tentando organizar tudo na cabeça. Quando ouvi passos no andar de cima, lentos, arrastados, meu coração disparou imediatamente. A casa estava vazia. Eu sabia disso. Mesmo assim, peguei a lanterna e subi as escadas. Cada degrau rangia alto demais. O corredor estava completamente escuro, mas no final dele
Havia alguém parado. Uma criança, pequena, imóvel. Meu sangue congelou. A luz da lanterna tremia na minha mão. E então ouvi aquela voz, a voz do Daniel. Você voltou. Eu não conseguia respirar. A figura começou a caminhar lentamente na minha direção. E quando a luz finalmente iluminou o rosto, não era Daniel. Era Clara, minha filha, encharcada, com os pés sujos de lama e sorrindo do mesmo jeito que ele sorria. Meu coração quase parou. Corri até ela imediatamente. Segurei seus braços e perguntei: "O que você está fazendo aqui?" Mas ela respondeu com outra voz, uma voz rouca, profunda. Ela queria ver a casa de novo. Naquele instante, as luzes da casa acenderam sozinhas, todas ao mesmo tempo. E então ouvi passos vindo do quarto da minha mãe. Passos pesados, lentos, como se alguém estivesse arrastando os pés pelo chão. Clara virou a cabeça devagar na direção do corredor e começou a rir baixinho. Foi aí que percebi. Aquilo não era minha filha. Não completamente. Peguei Clara no colo e desci as escadas correndo. Ela começou a se debater violentamente. Arranhava meu rosto, gritava, chorava. Mas entre os gritos, eu conseguia ouvir outra voz misturada à dela. Uma voz feminina, fina, sussurrada. Você deixou ela entrar? A porta da frente bateu sozinha. As janelas começaram a tremer. E então, todas as luzes apagaram novamente. A casa inteira mergulhou na escuridão. Clara parou de se mexer. Completo silêncio. Até que senti uma respiração atrás de mim. Gelada, lenta. Eu sabia que havia alguém ali, mas não tive coragem de olhar. Então aquela voz sussurrou perto do meu ouvido: "Agora eu quero sua filha." Eu corri. Saí da casa carregando Clara enquanto a chuva caía violentamente sobre a cidade. Entrei no carro e acelerei sem olhar para trás. Mas pelo retrovisor, eu vi a mulher sem rosto parada no portão da casa, imóvel, observando, mesmo distante. Eu conseguia sentir que ela sorria. Na manhã seguinte, Clara não lembrava de nada. Disse apenas que teve um sonho estranho com um menino triste. Mas eu sabia que aquilo estava piorando. Porque naquela mesma manhã, encontrei marcas de mãos molhadas no teto do quarto do hotel. Como se alguém tivesse caminhado lá em cima durante a noite. Minha esposa começou a perceber que havia algo errado comigo. Mas eu não conseguia contar a verdade. Como explicar uma coisa dessas? Como explicar que uma entidade estava perseguindo minha família há mais de 15 anos? Naquela tarde, decidi voltar até o casarão abandonado perto do rio. Eu precisava entender o que realmente aconteceu com minha mãe e Daniel. Precisava descobrir como acabar com aquilo. O lugar estava ainda pior. As paredes tomadas por mofo, as janelas quebradas, o mato cobrindo quase toda a entrada. Mas havia pegadas recentes na lama. Alguém esteve ali. Entrei devagar. O silêncio parecia pesado, doentio. E então ouvi uma voz no andar de cima. Uma mulher cantando. A mesma música infantil que Daniel cantava naquela noite. Subi as escadas lentamente. Meu coração parecia explodir dentro do peito. Quando alcancei o corredor, vi uma porta aberta no final. E dentro daquele quarto, havia dezenas de fotografias espalhadas pelas paredes. Fotos da minha mãe, fotos do Daniel, fotos minhas e fotos da Clara. Algumas tiradas claramente de longe, como se alguém estivesse observando minha família havia anos. Mas o pior estava no centro do quarto. Uma cadeira antiga, e sentado nela estava Daniel. Exatamente igual ao dia em que desapareceu. 9 anos de idade. Sem envelhecer um único dia.
Ele levantou os olhos lentamente para mim e sorriu. Meu corpo inteiro ficou paralisado. Daniel continuava sentado naquela cadeira antiga, balançando lentamente as pernas como uma criança comum. Mas aquilo era impossível. 15 anos tinham passado. 15. Mesmo assim, ele continuava exatamente igual. A mesma roupa daquela noite, o mesmo cabelo, o mesmo rosto infantil, como se o tempo nunca tivesse tocado nele. O quarto cheirava a terra molhada e carne podre. As fotografias nas paredes balançavam levemente com o vento que entrava pelas janelas quebradas. E Daniel continuava sorrindo para mim. Então ele falou: "Você demorou muito para voltar." Minha garganta secou. Demorei alguns segundos para conseguir responder. "Daniel?" Ele inclinou a cabeça devagar. Mas aquele sorriso não parecia humano. "Ela ficou triste porque você fugiu." Naquele instante, ouvi passos atrás de mim no corredor. Lentos, arrastados. Meu coração disparou. Quando virei rapidamente, não havia ninguém. Mas o corredor parecia mais escuro. Muito mais escuro. Como se a luz não conseguisse entrar ali. Então Daniel começou a rir baixinho. "Ela tá aqui?" Eu tentei me aproximar dele. Queria acreditar que meu irmão ainda estava vivo. Que talvez existisse alguma explicação racional para tudo aquilo. Mas quando dei o primeiro passo, o chão começou a ranger violentamente. E as fotos nas paredes começaram a cair, uma por uma. Taque, 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 todas viradas para baixo. Então Daniel levantou da cadeira. E foi naquele momento que eu percebi algo horrível. Os pés dele não tocavam o chão. Meu corpo congelou. Ele estava flutuando alguns centímetros acima da madeira podre. O sorriso desapareceu lentamente do rosto dele. E a voz infantil sumiu. O que saiu da boca dele depois foi a mesma voz rouca daquela entidade. "Você devia ter deixado sua filha comigo." O quarto inteiro começou a tremer. As janelas bateram violentamente. E então, a mulher sem rosto apareceu atrás dele, lentamente, como se estivesse saindo da própria escuridão da parede. Alta, magra, com os braços longos demais. E agora, eu conseguia ver detalhes piores. A pele dela parecia costurada, cheia de marcas, como se vários rostos humanos tivessem sido arrancados dali. O cheiro ficou insuportável, podre, doentio. A criatura começou a caminhar na minha direção, e cada passo produzia um som úmido, como carne pisando na lama. Eu recuei imediatamente, mas Daniel começou a gritar: "Ela quer a Clara!" A entidade então ergueu lentamente um dos braços, e todas as fotos da minha filha começaram a pegar fogo ao mesmo tempo. O calor invadiu o quarto. A fumaça subiu rapidamente, e no meio das chamas, eu ouvi a voz da minha mãe: "Mate ela!" Meu coração quase parou. Olhei desesperado em volta, e então vi minha mãe no canto do quarto, pálida, parada na escuridão, os olhos fundos, a pele cinzenta, o pescoço torto do jeito que ficou naquela noite. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Se ela continuar viva, ela vai levar todos vocês." Eu comecei a chorar, porque naquele instante eu entendi a verdade. A entidade nunca quis Daniel. Ela queria entrar na nossa família, passar de geração em geração, como uma doença, como uma maldição viva. E agora, ela queria minha filha. Corri para fora do casarão enquanto tudo tremia atrás de mim. As paredes começavam a rachar, o teto estalava. Mas antes de sair, ouvi Daniel gritando meu nome. Olhei para trás pela última vez e vi meu irmão novamente. Não a criatura, meu irmão, assustado, chorando, com apenas 9 anos.
Ele estendeu a mão para mim e gritou: "Não deixa ela me levar de novo." Aquilo destruiu meu coração, porque pela primeira vez eu percebi que Daniel nunca saiu daquele lugar. Ele estava preso ali havia 15 anos. Preso com aquela coisa. O casarão começou a desabar. As janelas explodiram. As paredes racharam. E no meio da fumaça, a mulher sem rosto soltou um grito horrível. Um som impossível. Parecia dezenas de pessoas chorando ao mesmo tempo. Eu corri até o carro sem conseguir respirar direito e acelerei de volta para a cidade. Quando cheguei no hotel, minha esposa não estava, nem Clara. O quarto estava vazio. Mas havia água espalhada pelo chão. Pegadas pequenas, descalças, seguindo em direção ao banheiro. Meu coração começou a bater tão forte que achei que fosse desmaiar. A porta do banheiro estava fechada e alguém cantava lá dentro. Aquela música infantil novamente. Minha mão tremia enquanto eu girava a maçaneta. Então abri a porta lentamente e vi Clara sentada no chão, sozinha, molhada, com os olhos fixos no espelho. Ela apontou devagar para a superfície embaçada e sussurrou: "Papai." No reflexo do espelho, a mulher sem rosto estava atrás de mim. Meu corpo travou imediatamente. Eu conseguia sentir aquela presença atrás de mim. Fria, pesada, errada. Mas o pior era que no reflexo do espelho, a criatura estava muito perto. Perto demais. A cabeça inclinada para o lado, como se estivesse observando minha reação. E Clara continuava olhando fixamente para o espelho, sorrindo. Então ela perguntou: "Ela é bonita, né, papai?" Eu não consegui responder. Meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Lentamente, olhei por cima do ombro. Não havia ninguém atrás de mim. Mas no espelho, a mulher sem rosto continuava lá, imóvel. Então ela começou a levantar lentamente um dos braços. E o reflexo dela tocou o ombro da minha filha. Na mesma hora, Clara começou a tremer violentamente. Os olhos dela ficaram completamente pretos e aquela voz rouca saiu da boca dela: "Agora ela é minha." Foi nesse momento que alguma coisa dentro de mim mudou. O medo virou raiva. Raiva daquilo. Raiva da Judite. Raiva daquele pacto maldito. Raiva de tudo que destruiu minha família. Peguei Clara no colo imediatamente e saí do banheiro. Mas as luzes do quarto começaram a piscar sem parar. As paredes tremiam. E então ouvi dezenas de vozes sussurrando ao mesmo tempo. Vozes vindas do teto, do corredor, das paredes. "Entrega! Entrega! Entrega!" Eu apertava Clara contra meu peito enquanto ela chorava desesperadamente. Minha esposa apareceu na porta do quarto assustada, sem entender nada. E então viu a marca. Uma mão escura marcada no pescoço da Clara, como queimadura. Minha esposa começou a chorar imediatamente. Perguntava o que estava acontecendo, mas eu não tinha mais como esconder a verdade. Contei tudo, tudo. Sobre Daniel, sobre minha mãe, sobre o ritual, sobre a mulher sem rosto. E pela primeira vez, eu vi terror verdadeiro nos olhos dela. Naquela mesma madrugada, voltamos até a antiga igreja da cidade. O padre Elias ainda morava lá. Ele era muito velho agora. Mas quando ouviu meu sobrenome, o rosto dele perdeu a cor. Antes mesmo de eu terminar de explicar, ele disse: "Ela finalmente voltou." Aquilo destruiu qualquer esperança que eu ainda tinha. O padre levou a gente até uma sala pequena nos fundos da igreja. O cheiro de vela e madeira antiga dominava o lugar. Então ele contou uma coisa que mudou tudo. Décadas antes, naquela cidade,
Existia uma mulher acusada de praticar rituais proibidos. Ela sequestrava crianças doentes, prometendo cura para as famílias desesperadas. Mas nenhuma criança voltava. Quando os moradores descobriram, invadiram a casa dela e encontraram dezenas de corpos enterrados no terreno. Dizem que arrancaram o rosto daquela mulher antes de matá-la. Mas antes de morrer, ela fez uma promessa horrível. Enquanto existir dor nesta cidade, eu sempre vou voltar. O silêncio tomou conta da sala. Então o padre olhou diretamente para Clara e falou a frase que eu mais temia ouvir. Ela já entrou na menina. Minha esposa começou a chorar desesperadamente. Perguntou se havia alguma forma de salvar nossa filha. O padre ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: existe uma maneira, mas alguém precisa ficar no lugar dela. Meu sangue gelou, porque eu já sabia o que aquilo significava. O ritual precisava terminar onde tudo começou, no casarão, na mesma sala, à meia-noite. O padre explicou que a entidade se alimentava de sofrimento familiar. Por isso, ela escolhia mães, filhos, gerações inteiras. Ela precisava permanecer ligada a uma família viva, e a única forma de quebrar isso era alguém aceitar carregar aquela maldição sozinho, sem voltar, sem sair, preso com ela, do mesmo jeito que Daniel ficou. A viagem até o casarão foi silenciosa. A chuva tinha voltado. O céu parecia preto. E Clara dormia no banco de trás, sussurrando coisas incompreensíveis durante o sono. Quando chegamos, o casarão parecia diferente. As luzes estavam acesas novamente, mesmo abandonado, mesmo destruído. E havia vozes vindo lá de dentro, muitas vozes, como se dezenas de pessoas conversassem ao mesmo tempo. Minha esposa segurou minha mão com força. Ela já tinha entendido que talvez eu não voltasse dali. Entramos. O cheiro de podridão era ainda pior. As paredes estavam cobertas por símbolos feitos com algo escuro. E no corredor, havia pegadas molhadas espalhadas pelo chão. Pequenas, infantis. A mulher sem rosto já estava esperando, parada no final do corredor, imóvel. Ao redor dela, surgiam silhuetas escuras, crianças, dezenas delas, todas olhando para a gente, todas sem rosto. Minha filha começou a chorar imediatamente. Então a criatura ergueu lentamente a cabeça. E pela primeira vez, eu ouvi a verdadeira voz dela. Uma voz impossível, profunda, cheia de ecos. Vocês sempre voltam para mim. As paredes começaram a tremer violentamente. O chão rachava e as crianças começaram a caminhar lentamente na nossa direção. O padre começou a rezar desesperadamente, mas a entidade apenas ria. Então, Clara soltou minha mão e começou a andar na direção da criatura, como se estivesse hipnotizada. Minha esposa gritou. Eu corri atrás da minha filha. Mas quando toquei nela, vi alguma coisa. Uma visão. Daniel. Minha mãe. Todas aquelas crianças desaparecidas, presas naquele lugar escuro, chorando. Presas junto daquela coisa havia décadas. E no meio delas, Daniel olhou diretamente para mim e sussurrou: fica. Foi naquele instante que eu entendi o que precisava fazer. Eu abracei Clara com força. Ela chorava desesperadamente. Mas os olhos dela ainda pareciam distantes, como se parte da alma dela já estivesse sendo puxada por aquela coisa. A mulher sem rosto começou a caminhar lentamente na nossa direção. Atrás dela, as crianças sem rosto rastejavam pelo chão escuro do casarão. O som era horrível. Pequenas mãos arranhando madeira podre.
respirações abafadas, choros baixos, e no meio daquele inferno, eu conseguia ouvir Daniel. Não deixa ela levar a Clara. Meu irmão estava chorando, pela primeira vez em 15 anos. Eu ouvi medo verdadeiro na voz dele. Olhei para minha esposa. Ela já estava em lágrimas. Sabia exatamente o que eu pretendia fazer. E antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa, ela começou a balançar a cabeça desesperadamente. Não, por favor, não. Mas eu sabia. Aquilo precisava terminar comigo. O padre Elias gritou: "Agora!" As velas espalhadas pelo chão acenderam ao mesmo tempo. O casarão inteiro tremeu violentamente. As paredes começaram a sangrar uma substância escura, grossa, como petróleo. A criatura soltou um grito ensurdecedor. As crianças começaram a correr em círculos pelo corredor. E então, eu empurrei Clara nos braços da minha esposa. A mulher sem rosto parou imediatamente. Como se tivesse entendido, como se soubesse. Eu caminhei lentamente na direção dela. Cada passo parecia mais pesado. O ar estava gelado, difícil de respirar. As luzes piscavam sem parar. E quanto mais perto eu chegava, mais vozes eu ouvia, centenas delas, sussurrando dentro da minha cabeça. Fica com a gente. Não vai doer." Então, vi Daniel parado ao lado da criatura, ainda com 9 anos, os olhos cheios de lágrimas. Ele estendeu a mão para mim. Eu tô cansado. Aquilo destruiu meu coração, porque naquele instante, eu percebi que meu irmão estava preso naquele lugar desde criança, sozinho, assustado, esperando alguém voltar por ele. A mulher sem rosto levantou lentamente um dos braços. E então, pela primeira vez, o rosto dela começou a mudar. A pele lisa começou a se mover, se contorcer, como alguma coisa tentando nascer ali. E devagar, rostos começaram a surgir, centenas deles. Rostos humanos deformados, chorando, gritando, presos na carne daquela criatura. As crianças desaparecidas, as famílias destruídas, todos presos nela, todos sofrendo eternamente. Então ela abriu uma boca enorme no meio do rosto e falou com dezenas de vozes ao mesmo tempo. "Você vai ficar comigo agora." O casarão começou a desabar. Partes do teto caíam, as paredes rachavam. Minha esposa gritava meu nome enquanto o padre puxava ela e Clara em direção à saída. Mas eu não consegui tirar os olhos do Daniel. Ele continuava parado ali, esperando. Então caminhei até ele e segurei sua mão. Estava gelada, muito gelada. Naquele instante, todas as vozes desapareceram. O silêncio tomou conta do casarão. Daniel começou a chorar e lentamente, o corpo dele começou a envelhecer diante dos meus olhos. 9 anos, 10, 12, 15, 20. Como se todo o tempo perdido estivesse alcançando ele de uma vez. Até que finalmente, ele desapareceu, virando poeira diante de mim, livre. A criatura soltou um grito monstruoso. O chão abriu sob meus pés e mãos começaram a sair da escuridão. Centenas delas, tentando me puxar, tentando me levar atrás de mim. Vi minha esposa segurando Clara do lado de fora do casarão. As duas choravam desesperadamente e Clara gritava: "Papai!" Eu queria correr até elas. Deus, como eu queria! Mas já era tarde. A entidade tinha me escolhido. Então apenas sorri para minha filha e disse: "Corre!" Foi a última palavra que falei, porque no segundo seguinte, as mãos me puxaram para a escuridão. O casarão desabou completamente naquela noite. A polícia encontrou apenas destroços queimados na manhã seguinte.
Nunca encontraram meu corpo, nem qualquer sinal da entidade. Mas minha esposa jurou, até o último dia da vida dela, que ouviu minha voz vindo dos escombros enquanto carregava Clara para longe dali. Hoje, fazem 7 anos desde aquela noite. E essa história não deveria existir, porque eu não deveria estar falando com você agora. Mas às vezes, durante a madrugada, quando tudo fica silencioso, eu consigo voltar, por alguns minutos, como se aquela coisa relaxasse a corrente, como se me deixasse lembrar. E foi por isso que resolvi contar tudo hoje. Porque ela ainda existe. Ela nunca morreu, nunca foi embora. Ela apenas espera. Espera famílias destruídas, pessoas desesperadas, mães que fariam qualquer coisa pelos filhos. E talvez ela esteja ouvindo a gente agora. Então, se algum dia você acordar exatamente às 3h33 da manhã e ouvir passos lentos no corredor da sua casa, não abra a porta. Principalmente se alguém do outro lado estiver usando a voz de alguém que você ama.